coisa a ver com aquele outro da Revolução? Olha, o meu pai dizia que o Ladário Canabarro era um rapaz que vinha de Porto Alegre para desfilar a cavalo na Semana Farroupilha aqui em Livramento, era parente do Davi Canabarro. E por consequência nós éramos parentes do Ladário Canabarro. Essa é a única assim linha, como é que a gente chama de. Me fugiu a palavra da árvore genealógica, né? Que me consta assim de um parentesco com o Davi Canabarro. Mas por outro lado os Canabarros é uma família pequena em termos de outras aí, e quase tudo que é Canabarro sempre se diz que é parente. Então, talvez a gente tenha um parentesco sim com o Davi Canabarro. Bem, me diz uma coisa, tu começou a tua vida artística com o teatro, quando isso? Eu comecei com o teatro, para bem dizer, em 1979, que foi a primeira peça de teatro que me deu expressão, que foi o Quarto Movimento, e que a gente se apresentou no Teatro Municipal de Ribeira. E dali a gente começou a firmar o grupo, que era o grupo TAI, Teatro Acadêmico Independente, e depois virou Companhia Teatral Lielense, que a gente ficou 20 anos com a Companhia Teatral Lielense dentro do Instituto Livramento. Era a escola onde eu trabalhava como professor de educação artística. E ali a gente fez várias peças de teatro. E o teatro me trouxe como artista até 2007. 2007 foi a última vez que subi no palco, como ator e como diretor de teatro. Depois disso eu passei a fazer cinema. Eu fiz pouco teatro, mais de brincadeira, mas ele te dá uma confiança, né? Ele te ensina muito. O teatro te dá uma constância, porque quando tu sobe o palco para fazer uma apresentação, tu já tem no mínimo 2, 3 meses de trabalhos anteriores. E exercícios dramáticos, a própria leitura de texto, e te dá uma segurança boa porque tu te prepara para decorar o texto e exercício de memória. E depois o teatro tu não faz só uma apresentação, às vezes a gente fica 3, 4, 5, 6 semanas em cartaz. Nosso teatro antigamente, aqui em Santana do Livramento, no mínimo a gente fazia uma temporada de 15 dias, com uma peça. Apresentava-se várias vezes. Quanto tempo de ensaio? Olha, tinha peça que a gente levava 2 meses ensaiando e outras peças a gente levava até 6 meses. A peça que eu mais demorei foi A Conversão do Diabo, e nós éramos 2 atores, mas eram 14 páginas de textos para cada um, para a gente decorar. A Conversão do Diabo, 2 atores em cena, eram 28 páginas de texto, e a gente decorou o texto, e a gente se apresentou em Jaguarão, se apresentou em Bagé, se apresentou em Dom Pedrito, Santana do Livramento, Quaraí, todos esses lugares com essa peça, né? Aliás, quase todo o meu teatro, quadros, eu vou te dizer, eu sempre levava o teatro para as cidades próximas aqui de Santana do Livramento. Quaraí e Rosário era uma constante a gente levar o nosso teatro. E às vezes uma companhia com 15 pessoas. Se fazia essas viagens, Temporadas. essas turnês, não é? Era muito interessante. E eu fiquei conhecido em Santana do Livramento como professor de educação artística, como sindicalista e também como ator de teatro. Ator, diretor e autor. Essa era a nossa
missão aqui em Santana do Livramento como artista. E depois eu recebi o convite do Freitas Lima, em 1983, para participar de um filme. Só um minutinho, aí depois tu continua isso aí. Me diz uma coisa, tu foi... O que os matiné do Internacional teve alguma influência nessa tua questão de cinema? Os matiné do Internacional e o cinema do Hermes, né? Que a gente levantava de manhã no sábado ou no domingo já com pensamento exclusivamente para aqueles matinés, né? Que é onde a gente ia ver cinema. Naquela época nós não tínhamos televisão em casa, a televisão era coisa da capital. Raras pessoas aqui em Livramento tinham televisão, né? Às vezes a gente conseguia ser um televizinho por alguns momentos, mas o cinema era a grande paixão, né? Tinha os seriados, tinha os filmes de cowboy. Eu ia te perguntar dos seriados. A gente vibrava com o cinema, né? Era a grande expectativa para a turma aí o final de semana, né? Ou ir no cinema do Hermes, ou no Internacional nos domingos à tarde, que davam 3 filmes. Eram 3 filmes no cinema, né? A gente conseguia ficar 6 horas dentro do cinema lá assistindo cinema. Deveria ficar alguma coisa, né, no DNA da gente, né? Voltando ao que tu tinha começado. Bom, o Freitas Lima me convidou para participar de um Super 8, o primeiro Super 8 que ele estava fazendo. O Super 8 era uma bitola diferente que estava... Quando foi isso? Em 83, 84 a gente fez esse filme, Tempo Sem Glória. A metade do filme foi filmado em Porto Alegre, com os atores de lá, e um personagem aqui que vinha para cá. E aqui com a outra metade do elenco formado por atores santanenses, tá? E a gente filmou numa estância aqui perto de Quaraí. Depois desse filme, ficou na minha cabeça martelando os bastidores do cinema. Não só na frente da câmera, mas por trás das câmeras, porque eu ajudei a fazer a iluminação nesse filme aquela vez. Então, o cinema ficou por algum tempo na minha cabeça, mas eu continuei com o teatro. Depois de algum tempo, acho que foi já nos anos 90, 98 parece, que nós fizemos o Lua de Outubro, que era outro filme do Freitas Lima, só que aí era 35 milímetros. Depois do Lua de Outubro, em 2006, eu fui convidado para participar do Contos Gauchescos, Simões Lopes Neto nas telas, também com Freitas Lima. Em 2010, nós filmamos Os Cabelos da China, que era um dos contos que faziam parte do Contos Gauchesco, que se tornou um longa-metragem, né? Eram 4 curtas, mais um documentário compacto, ficava o filme longa. E da minha carreira cinematográfica, depois dessa aí, eu recebi o convite do Zé Cabrito, aqui de Bagé, para fazer um teste com o Jaime Monjardim, para a gente fazer parte do elenco do Tempo e o Vento. Participei em Pelotas e em Bagé das filmagens. Uma participação pequena, né? Acho que eu tenho uns 35, 36 segundos de sucesso no filme. Bom, mais do que 15. Mais do que 15, né? Mas o filme eram 106 personagens, uma história de 2 horas e pouco, né? Então, realmente, a participação dos atores principais tomavam conta do filme e os outros atores, algumas aparições, né, numa história muito longa que foi compactada para
durar só 2 horas e pouco. Foi uma grande jogada do Jaime Monjardim, pegar 200 anos de história, com 800 páginas de um livro, fazer um roteiro de cinema que durasse 2 horas e pouco. Tá? E continuando na minha jornada cinematográfica, eu recebi um convite para participar da abertura do 3º capítulo da série Animal para a GNT, que estava sendo rodado em Minas do Camaquã, e lá eu fiz a abertura do 3º capítulo da série Animal. Eram 13 capítulos nessa história. E aí foi um momento que eu conheci e reencontrei Nelson Diniz, reencontrei Leonardo Machado, Tom Pérez aqui de Bagé, todos que também tinham participado do Tempo e o Vento. Foi muito legal aquela experiência do 3º capítulo da série Animal. E antes de todas essas jornadas, Santana do Livramento, o Tomás Guilherme fez um filme aqui, na década de 80 também, não, na década de 90, era 90. Ele fez um filme chamado Santana dos Livramentos, não é? E eu participei como ator nesse filme. Era um Super VHS. Aí eu fiz 8mm, eu fiz Super VHS, 35mm e depois o HD, né? Então tu é um homem bitolado. E eu, além de participar desses filmes, embora a maioria deles, protagonista eu fui nos Cabelos da China. Nos outros tive participações, como coadjuvante, ou um pouquinho além de figuração, porque todos os filmes que eu participei eu tive falas, né? A gente não foi lá só para fazer imagens, a gente foi para falar, para ter diálogo no filme. E depois, em todos esses filmes, eu tive pequenas produções e grandes produções. Conhecer no set de filmagem toda a movimentação de grandes e pequenas estruturas para se fazer um filme. E isso veio acumulando dentro de mim essa vontade de um dia eu próprio fazer o meu filme. Bom, de todos esses filmes e conhecimentos de grandes atores, e a gente sempre vai acumulando experiência e aprendendo, porque eu sempre fui muito curioso. Quando eu trabalhava em Porto Alegre, na casa dos Fritzl e Companhia Limitada, uma fábrica de artefatos de papéis, tinham 13 máquinas na empresa. E em cada máquina eu chegava e perguntava como é que funcionava, o que ela fazia, como é que se dava o processo de imprimir rótulos de balas, de saquinho para café, saquinho para massa, né? Era o objetivo da fábrica de artefatos de papéis. Então a gente fabricava saquinhos e rótulos. E o cara, um dia o Plínio chegou e perguntou pro Feliciano: Feliciano, vem cá, qual é desse cara aí? Ele não para de fazer perguntas, tio. O que é esse cara? Não, ele é curioso, um cara inteligente, ele quer aprender. E realmente eu aprendi a operar em todas as máquinas lá. E no cinema é a mesma coisa, eu não fico vendo só o meu papel ou o que eu tenho de fazer, mas eu fico olhando e observando a tarefa de todos. O que cada um faz, como se movimentar num set de filmagem, toda uma estrutura que existe por trás daquilo que a gente vê nas telas, né? E isso foi um grande aprendizado para mim. E eu tive já 2 oportunidades de colocar em prática isso. Quando 5 alunos do General Neto me procuraram para ajudar a fazer um vídeo. General Neto, a escola. A escola, isso, a Escola General Neto. Fui procurado para fazer com esses alunos, ajudá-los a fazer o vídeo, que era da aula de literatura.
Então nós pegamos o conto do Machado de Assis, A Cartomante, e criamos um roteiro. Em 2 dias a gente filmou, no terceiro dia a gente fez a montagem, e o filme de 8 minutos, não é? Foi para as telas. E eu tive uma grata surpresa para mim, uma grata surpresa pessoal. Não é? Eu vi que eu sabia dirigir, que eu sabia pegar uma câmera, que eu sabia fazer plano contra plano, movimentação de câmera, entre outras coisas, que eu sabia fazer cinema. Não só representar, mas sabia fazer outras funções no cinema. Eu fiquei muito contente com isso. Aí eu comecei também a escrever outros roteiros, não é? E tive a oportunidade de colocar em prática agora com A Culpa é Tua, um filme que entrará em cartaz em seguida. Já da Casa do Cinema do Livramento. Já da Casa de Cinema do Livramento. É uma história. Em Santana do Livramento, sempre foi palco para vários filmes. Muita gente da RBS, e de Pelotas, de Porto Alegre, vem para cá fazer filme em Santana do Livramento. Eu participei de 3 filmes feitos em Santana do Livramento. E eu digo, isto aqui é uma terra que tem bastante atores, bastante atrizes, tem locações fantásticas para se colocar nos filmes, nós temos bastante luminosidade, não é? O nosso verão é bem longo. Céu bonito. Céu bonito. Céu bonito. Digo, vou criar uma casa de cinema. Assim como Porto Alegre tem a casa de cinema, eu quero criar a casa de cinema em Santana do Livramento. E essa casa de cinema consiste em ter um certo número de equipamentos, câmeras, refletores, microfonia e todas essas coisas. E quem quisesse fazer cinema, viesse procurar a casa de cinema para a gente emprestar esses equipamentos, se somar a essa equipe e produzir filmes. Isso é a Casa de Cinema do Livramento. Alguns pensam que a gente vai ter sala de projeções e coisas, isso é cinema. Isso é a casa de projeção de cinema. Não, nós queremos uma casa para fazer cinema, fazer o filme. Produzir, exatamente. E nós temos a Casa de Cinema do Livramento, de fato, ainda não de direito, porque a gente não registrou ainda. É uma coisa que vamos fazer logo em seguida. Vamos registrar a casa e tê-la de fato e de direito. Mas de fato nós já estamos com a produção do primeiro filme da Casa de Cinema, que é A Culpa é Tua. O que está faltando para a conclusão do filme? Da Culpa é Tua, falta a renderização das imagens, arrumar o som. O som está todo produzido, as músicas, os diálogos e a som incidental e os ruídos, tudo já está editado junto com as imagens. Mas agora a gente tem que nivelar esse som para que ele fique parelho em todo o filme, cena por cena, e fazer a renderização das imagens. É a parte técnica que o Cleo já está fazendo para nós aí, Cleo Mena. E acredito que daqui umas 2 semanas o filme estará pronto para ser levado ao público. O que tu sonha depois desse filme? É continuar fazendo outros filmes. Eu já tenho o roteiro já está roteirizado um conto do Pedro Dávila, que é escritor santanense, mora em Santa Catarina, que é O Andarilho, uma historinha bem bonitinha, do tempo das benzedeiras, antigamente. E A Culpa é Tua também tem origem num conto do Pedro Dávila, que o polaco fez um argumento em cima e eu fiz o roteiro. Então está Pedro Dávila, o Sérgio Rodrigues e o J.M. Canabarro na parte de fazer o roteiro do filme. E agora a gente já está partindo para fazer
esse outro roteiro. Eu também tenho o roteiro do Não Empresto Mais o Jeep, Domingo no Parque, né? São roteiros que estão aí à espera, né? de uma produção. Mas a gente está com a casa de cinema, 2 câmeras, né? Uma câmera HD da Nikon. Eu tenho uma câmera 5200 e uma 3200. E vamos ver se a gente consegue comprar uma lente grande angular para fazer certas aberturas. E estamos nos preparando. A casa de cinema teve um revés aí que a gente não conseguiu inscrever o projeto na Sicov, e a gente perdeu a verba que estava destinada para a casa de cinema, né? Porque a casa de cinema surgiu como sendo um projeto de governo, no governo municipal. Depois o projeto parou, aí eu fiz um projeto particular. Antes a casa seria Casa de Cinema de Livramento, agora é Casa de Cinema do Livramento. E a gente está juntando equipamentos. Eu tenho câmeras, tenho refletores, e outros equipamentos, o carrinho, para fazer o traveling, tem Steadicam, esse tipo de coisa que a gente está produzindo aí. Dentro de pouco tempo, acho que a Casa de Cinema vai ter equipamento suficiente para se fazer 2, 3 filmes até simultaneamente, que é o grande interesse, né? A gente fazer cursos de cinema. Eu ia perguntar isso. Exato, a gente está fazendo curso de cinema para pegar pessoas que se interessem em trabalhar com a câmera, trabalhar com a iluminação, trabalhar no cenário, o estudo de figurinos, uma série de coisas que cinema envolve. Cinema é uma indústria, né? É uma grande indústria. E fazer com que essa casa de cinema tenha alguns filmes que consiga pegar uma certa projeção, e nessa projeção a gente conseguir também conquistar produtores de cinema e produtores culturais que captem recursos para começar a fazer um cinema maior, né? Porque cinema, tanto tu pegar uma câmera e pegar 2 pessoas e sair por aí a fazer filme, é cinema, né? Agora tu pegar uma grande produção com equipamentos dos mais modernos e sofisticados, também é cinema. Me diz uma coisa, e como é que tu está trabalhando com essa questão dos atores? Porque são pessoas, digamos, inexperientes. A rigor, a maioria do pessoal que está participando participou do A Culpa é Tua, são 15 atores, no máximo 8, eram 8 que eram do teatro, pessoas que ao menos têm pique de palco, né? O cinema é diferente, porque o diálogo é cortado, plano contra plano, segue de novo, às vezes a emoção está assim, dá uma refrescada. O espaço também, né? E o espaço de atuação. Logicamente, né? No teatro, às vezes, tu entra, começa a emoção surgir no palco, com a presença do público, tu vai te emocionando e tu consegue. No cinema já é bem diferente, a coisa é cortada, o diretor diz ação, tu pega e representa na frente, corta, aí tu vai para o outro lado, daí até arrumar a cena de novo, voltar, aí às vezes tu perde o pique, tu não vai voltar de novo, como é que tu entrar no mesmo pique que porque a cena é colada. São técnicas diferentes de representar, né? Com uma câmera e representar com o público no palco. Mas eu tenho 8 atores e atrizes que são de teatro, outros que nunca fizeram representação nenhuma, que se foram pela primeira vez convidados, e tenho só um ator que tem palco bastante, que tem câmera, que é cantor, nativista, se apresenta em festivais, foi jurado de festival, tá? Então, esses são os atores que a gente está usando para fazer o filme.
usou para fazer o filme. Estamos aqui em Santana do Livramento, não, ainda temos o pensamento no teatro, ainda vamos voltar com o teatro. Eu tenho algumas peças preparadas, peças que eu digo para exercícios dramáticos e coisa e tal. E os planos continuar com o cinema. Existem vários roteiros, não é, que estão sendo trabalhados e a gente espera fazer cinema enquanto tiver luz, câmera e ação. Acho que a gente ainda tem um minutinho. Você não pretende fazer um seriado? A seriado aí já complica mais, aí a gente teria que ter uma boa produção, né? Para fazer um seriado, eu participei de um seriado, são 4 filmes do Histórias do Negro Facundo, produzido pelo Humberto Petrarca aqui de São Gabriel, e eu fiz o primeiro episódio, que é O Fantasma do General. Eu era o General Neto, né? Representando morto. O pobre do homem morreu, tapado de moscas, fedendo a mijo, lá em Corrientes. Isso na realidade? Isso na realidade, ele morreu lá em Corrientes, né? O General Neto. E o Petrarca botou no cinema e eu fiz esse filme aqui em São Gabriel. Eu te agradeço, muito sucesso. E eu costumo dizer que cinema é o trabalho das ideias, né? De transformar ideias em imagens. Com certeza. E que Deus abençoe as tuas ideias e abençoe a Casa de Cinema do Livramento. Cinema do Livramento. Exato.